Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por acessar o meu canal. Bom, se você puder, dê um like no vídeo, mas se você não gostar, você pode desfazer no final, certo? É apenas para você não esquecer. E se você se inscrever no meu canal, eu vou ficar muito contente. Afinal de contas, esse canal é feito para o ensino de biologia e também para o ensino de metodologia de pesquisa. Entre outras coisas, eu preciso do apoio de vocês para continuar esse trabalho, tá bom? Então vamos lá para mais uma aula de biologia. Bom, pessoal, tudo bem? Eu quero falar com vocês hoje sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é um envoltório da célula. Todas as células possuem membrana plasmática, certo? Não existe uma célula que não tenha esse tipo de estrutura. Afinal de contas, a membrana plasmática, ela delimita, ela isola o material celular do meio ambiente onde a célula está localizada. Bom, é muito comum nos vestibulares, as pessoas, os avaliadores no caso, eles cometem algumas, vamos dizer assim, armadilhas, falando um pouco de membrana plasmática e de membrana nuclear. Eu quero alertar vocês quanto a isso. Bom, é o seguinte, nem todas as células possuem a membrana nuclear, tá bom? Então, as células que não possuem a membrana nuclear, elas são chamadas de procariontes. Procariontes são células mais simples, cujo material genético está em contato direto com o citoplasma. Certo? Muito bem. As células que possuem esse tipo de configuração são as bactérias e cianobactérias. As outras células, todas as outras, elas têm um material genético delimitado por uma membrana, que a gente chama de carioteca. As células que possuem a carioteca têm o material genético isolado do restante da célula. Então, a gente diz que ela tem um núcleo organizado. Esse núcleo organizado faz com que elas sejam chamadas de eucariontes. Eucarionte é um termo que quer dizer núcleo novo, certo? Algumas pessoas entendem isso como núcleo moderno, mas dá na mesma. O importante hoje é a gente saber que uma célula pode ou não ter membrana nuclear, mas nunca uma célula pode não ter a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é um material obrigatório, ou vamos dizer assim, é uma estrutura obrigatória para todas as células de um animal, de uma planta ou mesmo de um unicelular, certo? Então, eu quero destacar para vocês algumas características dessa membrana plasmática, mas no sentido de dar uma coisa bem suave para vocês a respeito desse tipo de estrutura. Bom, o que vocês estão vendo aqui é um modelo de uma membrana plasmática. Esse modelo é conhecido como mosaico fluido. Esse mosaico fluido é uma representação, um modelo do que nós poderíamos ver na membrana plasmática. Isso se nós tivéssemos um tipo de equipamento, um microscópio ultra poderoso que pudesse enxergar as coisas nos mínimos detalhes.
Existe um microscópio muito bom para isso, que é o microscópio eletrônico. Foi a partir dele que nós tivemos a noção de que a célula ela tem uma membrana, porque antes do microscópio eletrônico nem isso nós sabíamos. Muito bem, partindo do princípio que a célula tem uma membrana e que essa membrana ela não é sólida, ela tem uma certa flexibilidade. Essa flexibilidade ela acontece por conta das moléculas, principalmente de lipídios, que estão junto com o fosfato. São as moléculas de fosfolipídio, essas que têm a cor vermelha. Muito bem, essas moléculas, elas, da forma com que elas estão representadas nesse modelo, são como esferas, né? E essas esferas, elas não estão perfeitamente encaixadas, é claro, por conta do formato delas. Isso faz com que elas tenham uma certa flexibilidade. Essa flexibilidade é o que caracteriza o fluido, ou seja, é uma membrana que não é rígida, ela é fluida. E ela tem, claro, pequenos orifícios. Por quê? Porque, como você pode perceber, as moléculas lipídicas, as vermelhas, elas não se encaixam por conta do seu formato esférico. Então, é óbvio que ela vai deixar buracos. Esses buracos vão permitir que o material de dentro possa sair e o material de fora da célula possa entrar, tá? Então, tem um detalhe também que é importante a gente ressaltar. Reparem bem na seguinte situação. Aqui, né, eu tenho moléculas de diferentes formatos, não é? Então, por exemplo, você tem aqui nessa região, por exemplo, tá? Nessa região você tem o que? Moléculas de carboidrato, tá? Você tem polissacarídeos. Então, essas estruturas pequeninas e verdes, elas representam os açúcares, né? Você tem aqui, nessa parte especificamente, você está vendo que o açúcar ele está associado com uma glicoproteína. Aliás, ele está formando uma glicoproteína. Isso por quê, gente? Olha só, essa estrutura que está aqui, ó, essa estrutura meio castanhada, aqui, ó, essa estrutura, ela é uma proteína, tá? Ela é uma proteína. E aqui você tem em cima um açúcar e uma proteína, tá? O açúcar é também conhecido como glicídio, certo? Glicídio. O glicídio associado a uma proteína forma uma glicoproteína, tá? Muito bem. Agora você dê uma olhada nessa parte aqui de trás. Eu estou vendo aqui, estou destacando para vocês uma outra substância que tem nesse modelo mosaico fluido. Então repare bem, aqui você tem o glicídio, de novo, só que agora ele está associado diretamente, tá, às moléculas de lipídio. Então, por conta disso, você tem aqui, ó, você tem o glicídio, tá, o glicídio mais o lipídio, tá? Então você forma um glicolipídio,
tá? Então você tem a glicoproteína e o glicolicídio. Então, quer dizer que os carboidratos podem se associar a moléculas diferentes, certo? Muito bem. Bom, esse emaranhado de moléculas que estão aqui na superfície da membrana plasmática, eles formam um conjunto que a gente chama de glicocálix, tá? É o glicocálix, essa estrutura toda que vocês estão vendo aqui. Lembrando uma coisa, né? Vamos entender aqui uma situação. Essa aqui é a parte de fora da célula e aqui embaixo é a parte de dentro da célula. Então você tem aqui fora e aqui você tem dentro. Fora e aqui dentro. Beleza? Muito bem. Então, esse emaranhado de moléculas que tem do lado de fora formam o glicocálix. Esse glicocálix é pertencente apenas às células de origem animal, tá? Elas não tem nos protistas também, como protozoários, tá? Mas ela não vai ter nas células vegetais e ela não vai ter também, por exemplo, nas bactérias, né? Por quê? Porque nas bactérias você vai encontrar uma outra estrutura além dessa, né? Tem essa e depois sobre ela vai ter uma parede celular. Isso vai acontecer em bactérias, em cianobactérias, em protistas e fungos também, tá? E plantas, né? Os vegetais. Então eles têm uma parede reforçada, então não apresentam esse glicocálix. Então, esse glicocálix, já que ele está só na célula animal, que não tem as paredes, então a gente deduz que uma das funções importantes dessa estrutura, desse emaranhado, é a proteção da célula animal. Ao passo que as células que são de plantas, as células de bactérias, né, e as células de fungo têm outras coisas, tem uma parede reforçando essa proteção. Também eu prefiro que você sempre compare esse glicocálix como se fosse o seu cabelo, tá? Ele é um emaranhado que está sobre a sua cabeça. Então, quando você vai tocar na sua cabeça, você toca primeiro no seu cabelo. Obviamente, então, o cabelo está exercendo uma certa proteção à sua cabeça. Tudo bem? Outra coisa que a gente observa dentro dessa estrutura toda são essas aqui, ó, as proteínas. Então aqui, ó, eu tenho uma proteína. Dá uma olhada só então no tamanho dessa proteína. Essa proteína grande, né? Uma proteína que atravessa a membrana toda. Você tem aqui uma proteína pequena também, né? Que é uma proteína do tipo periférica, ou ela está para o lado de cima, ou ela está para o lado de baixo, e tem proteínas que são gigantes, que atravessam toda a membrana. Então, essa membrana, ela tem, você pode ver proteínas salpicadas, uma aqui, outra ali e tal. Junto com essa proteína, você pode ou não ter os glicídios, né, que são os açúcares. Você tem uma grande quantidade, né, de lipídio, que são esses vermelhos, e entre o lipídio, uma camada de lipídio e a outra camada, você tem o que? A parte do fosfato, fosfolipídio, né, que no caso. Então, é uma bicamada fosfolipídica. O que quer dizer bicamada fosfolipídica? Você tem essas perninhas azuis, que são o ácido fosfórico, e você tem os balõezinhos vermelhos, que são os lipídios. Então, fósforo, porque tem o fósforo aqui, e lipídio. Então, fosfolipídio. Então, o que acontece?
essas coisas que formam, né, o modelo, você pode ver que ele é muito variado, né? Ele tem várias estruturas, várias moléculas de formas diferentes, de tamanhos diferentes. É por isso que é chamado de mosaico. É o mosaico fluido, um mosaico que tem uma grande quantidade, uma grande variedade de substâncias para formar a membrana plasmática, certo? Muito bem. Agora eu quero que vocês observem essa imagem aqui. Vocês estão vendo aqui a dupla camada fosfolipídica da célula. Aqui está a dupla camada, tá? Muito bem. Uma das funções dessa bicamada fosfolipídica e da membrana plasmática de uma forma geral é fazer o controle, a seleção das coisas que entram e das coisas que saem da célula. Isso eu já falei. Então, o que acontece com isso? Ela tem uma propriedade de ser semipermeável. Isso é fácil de entender. Por quê? Reparem, se a camada fosfolipídica ela possui esta forma, né, com essas pontas esféricas, o que acontece? Olhem só, você não consegue fazer uma barreira, né, entre o lado de fora e o lado de dentro, formando uma parede de tijolos esféricos. É lógico que vão ficar buracos, arestas. Então, por isso, a gente diz que ela tem a propriedade de ser semipermeável. Por que semipermeável? Porque para passar por essa dupla camada, né, fosfolipídica, a partícula tem que ser muito pequena. Por exemplo, sais minerais, tudo bem? Então, estes sais minerais, eles podem atravessar essa parede e ir do lado de fora para o lado de dentro, né? Bom, isso vai depender de algumas coisas, tá? Então, por exemplo, aqui você tem, vamos colocar aqui, só para ter um referencial, esse é o lado de fora, tá? E esse aqui é o lado de dentro. E aí, imagine vocês que essas bolinhas azuis que estão do lado de fora, tá? Essas bolinhas azuis, elas são os sais. Então, notem que os sais, eles estão mais concentrados do lado de fora do que do lado de dentro, tá? Então, o que vai acontecer? Os sais, eles estão diluídos em água, tá? Então, a água está diluindo o sal. O sal a gente chama de soluto. A água a gente chama de solvente, tá? Então, o que acontece? O ideal é que o lado de fora e o lado de dentro estivessem com a mesma quantidade de sal. Aí, nós iríamos dizer que essas soluções são isotônicas, quer dizer, tem a mesma concentração, mas não é o que está acontecendo. Notem bem, aqui do lado de fora, existe uma quantidade maior de sais, uma quantidade maior, tá? Então nós dizemos que essa solução ela está hipertônica, tá? Ela está hipertônica. E aqui dentro, como a concentração de sais é menor, nós vamos dizer que a solução ela está hipotônica. Hipotônica, ou seja, ela está com uma pequena quantidade de solvente, de soluto, que é o sal, em relação ao lado de fora. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, como mostra essas flechas vermelhas, né? Vai acontecer que
o sal ele vai forçar a parede, a membrana da célula, a membrana plasmática, e ele vai forçar e ele vai atravessar para o outro lado. Ele vai passar do lado hipertônico para o lado hipotônico. Então, a membrana, ela não consegue segurar, represar o sal do lado de fora. O sal acaba invadindo a célula. E quando ele invade a célula, ele acaba pondo o sal para o lado de dentro, até que as duas extremidades, ou melhor dizendo, os dois lados, eles fiquem com a mesma concentração, a mesma intensidade, ou seja, elas vão ficar isotônicas, tá? Então sempre vai passar o sal, que é o soluto, do lado hipertônico para o lado hipotônico, tá? Ao mesmo tempo que isso acontece, vocês sabem, como eu falei, esses sais estão diluídos em água. A água é o solvente, né? Então, quando o sal entra na célula, o que acontece com a água? A água sai. Então, a água vai fazer sempre o caminho inverso. Quando o sal entra, a água sai. Isso é o que acontece, tá bom? Bom, então, esse movimento que está acontecendo aqui é um movimento que é um movimento passivo. O que quer dizer isso? A água está entrando na célula por conta da diferença de gradiente. Então, se ela não está na mesma concentração, então ela vai ter uma diferença de gradiente. Então, ela vai passar a substância do lugar de maior gradiente para o lugar de menor gradiente. E isso vai fazer com que a célula perca água. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um copo, tá? Imaginar aqui um copo. Esse copo, tá? Ele tem bastante água, tá? Ele tem bastante água dentro dele, certo? Bastante água. Aí você pega uma colher, tá? Uma colher aqui e você coloca sal, né? Você despeja o sal, uma colherada de sal sobre a água. Então, todo o sal que cair aqui dentro, o que ele vai fazer? Como o sal é sólido, ele vai abrir espaço, né? Ele vai abrir espaço aqui, ele é mais denso. Então, o sal vai entrar na água e a água vai sair. Então, a tendência é que a água comece a derramar. Por quê? Porque ela está cedendo espaço para o sal. O sal está empurrando a água. Então, quando a água está tranquila lá, né, com uma quantidade pequena de sais, não tem problema. Agora, se você colocar uma colherinha de sal, o que vai acontecer? Vai transbordar a água. Quanto de água vai transbordar? Vai transbordar a mesma quantidade de água, né, equivalente à quantidade de sal que entra. Então, se você despeja uma colher de sopa de sal na água, vai vazar uma colher de sopa de água, tá bom? Então, sempre a água vai ir no fluxo contrário ao sal. O sal entra, a água sai, tá? Quando o sal sai, a água entra, tá bom? Isso é o que está mostrando, por exemplo, nesse esquema. Notem bem essa situação. Aqui eu tenho, nessa parte aqui, eu tenho os glóbulos vermelhos, tá? São glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos do sangue, né, são as hemácias do sangue. Eles têm dentro dele uma substância bem densa chamada de hemoglobina. E ela serve para carregar o oxigênio e o gás carbônico pelo nosso organismo.
Agora, repare bem o que está acontecendo, tá? Nessa concentração. Se eu pegar, por exemplo, um sal, um copo, colocar sal e em seguida colocar uma célula dentro, ela vai se comportar como? Olha, como essa aqui, ó. Vamos chamar essa de letra A. Então, o que está acontecendo? Ela está dentro de uma solução, ó, hipertônica. Se ela está dentro de uma solução hipertônica, o que acontece? O sal entra na célula e aí a água sai. Então a célula ela é comprimida, né? A membrana plasmática deixa o sal entrar, porque ela não consegue reter o sal. A água sai e a célula murcha e a célula se desidrata, como está acontecendo nesse desenho. Bom, na outra situação, que é a situação B, o que está acontecendo nessa situação? Ela está numa solução isotônica, tá? Numa situação assim, isotônica é igual, ou seja, a pressão, a concentração de sal fora do glóbulo vermelho é igual à concentração dentro do glóbulo vermelho. Então, por causa disso, a célula não se deforma, ela se mantém igual. É o que está acontecendo nessa situação B. A água tanto entra como sai tranquilamente e ela vai se regulando conforme a quantidade de sal. Agora, vamos ver a situação C. Na situação C, o que aconteceu? É como se a célula fosse colocada num copo com uma água desmineralizada, ou seja, sem mineral, tá? Quase mais ou menos igual uma água destilada, né? E aí o que ia acontecer? Ia ter mais sal dentro da célula do que fora da célula. Se isso acontecer, o que a gente espera que venha a acontecer com ela, tá? O sal que está dentro da célula, vamos colocar aqui, o sal, ele sai, né? Por quê? Porque lá fora o plasma do sangue, o líquido, está com pouco sal. Então o que vai acontecer? Uma fuga de sal. Vai sair sal para tudo quanto é lado. Obviamente, se o sal está saindo, a água está entrando. Então a água entra. E aí o que acontece com a célula? Ela incha, ela infla, fica grande e acaba se destruindo, acaba explodindo por conta disso, tá? Então é o que acontece dentro de uma célula de um glóbulo vermelho quando acontece a diferença de gradiente. O ideal qual é? O ideal é o tipo B, é esse que acontece. Isso é que acontece todos os nossos dias, ou a maioria deles. Você pode ingerir muito sal e causar algum problema com isso, tá? Isso não acontece na célula vegetal. A célula vegetal ela não vai morrer por causa disso. Ela não vai explodir, tá? E nem vai ser esmagada por desidratação. Não. Por quê? Porque a célula vegetal, ela tem a parede celulósica. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Isso aqui são células, né? Vegetais. Ó, vegetais. Essas células vegetais, elas funcionam de um jeito diferente. Como? Como ela tem uma parede aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, tá? Isso aqui é a parede dela, ó, a parede. Então, o que acontece? Quando tá isotônico, tá igual, tão tranquilo, né? Tem aqui dentro dela, esse azul aqui, uma bolsa, uma bolsa de guardar água, né? Que é o vacúolo dela, o vacúolo de água. E a água está entrando e saindo sem maiores problemas.
Então ela está em equilíbrio. Então no isotônico ela está em equilíbrio, tá? Equilíbrio. Tudo bem. Então se ela está em equilíbrio normal, ela está vivendo normalmente. De repente, vamos imaginar, então isso aqui é a situação A, né? A situação B. O que está acontecendo aqui, ó? Está acontecendo o seguinte, o meio em volta dela está hipotônico, ou seja, pouco sal, né? Pouco sal. Então, o que está acontecendo, né? O sal de dentro dela tenta sair e a água entra, né? Então, aqui o sal, ele até tenta sair, mas a parede celulósica, ela resiste, tá? Ela existe, então a célula não explode. Por quê? Porque ela tem uma moldura, ela fica dentro de uma caixa de celulose. Então ela não morre por causa disso, tá? Agora aqui, ó, no C, nesse C aqui, ó, o que está acontecendo? Hipertônico, tá? Então aqui no caso tem muito sal, muito sal. Como tem muito sal, o que o sal vai fazer? O sal vai entrar na célula, então a água vai sair. A saída de água provoca a desidratação. A desidratação, ela faz com que o citoplasma da célula fique minguadinho, pequenininho, como está mostrando aqui. Ele está preso, né, na parede celulósica, mas ele acaba murchando e se descolando em partes dela. Está bem pequenininho o citoplasma aqui, está desidratado. Tá? Então isso é o que acontece na planta e é diferente na célula animal, ele acaba morrendo, explodindo e tal, ou sendo esmagada, tá? Muito bem. Aqui nessa imagem eu quero que vocês entendam o seguinte: até onde eu expliquei, o que aconteceu? Aconteceu que o sal, ele entrou através de fosfolipídios, né? Que são aquelas esferas, certo? E isso é considerado uma difusão simples. Quando você fala que é simples, não quer dizer que é fácil, quer dizer que é comum, tá? O que mais tem é fosfolipídio. Como aqui, por exemplo, nessa imagem. Olha só, você pode ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, toda essa região aqui, ó, é fosfolipídio. Tá aqui, ó, fosfolipídio aqui, tá? Tudo cheio de fosfolipídio. Tá aqui e tá aqui. Então, e proteína? Você tem aqui, ó, a proteína. Essa aqui, ó, vou colocar aqui, ó, P de proteína. Proteína. Tem mais fosfolipídio do que proteína, concorda? Muito bem. Então, geralmente, a difusão, ela se dá através da bicamada fosfolipídica. Olha só como é que fala, né? Ou seja, ela atravessa por aqui, ó. O sal, ele faz isso, ó, e entra no citoplasma, tá? Mas existem proteínas que são proteínas especiais, né? Proteínas carregadoras da membrana, que são chamadas de permeases. Então elas facilitam, né, e acabam acelerando a entrada do sal. Você vai entender direitinho. Então, o que está acontecendo nessa imagem? Cada quadradinho desse é um sal, tá? Então, o lado de fora da célula tá aqui, ó. Aqui são os sais, tá? Cada quadradinho é um sal. Aqui, ó, tá cheio de sal aqui fora. E lá dentro tem pouco sal,
né? A parte de baixo a gente representa geralmente a parte de dentro da célula. Então o que vai acontecer, gente? A difusão simples é quando ela passa por aqui, né? Por aqui, ou seja, ela é uma difusão que é feita através da dupla camada de fosfolipídio. Mas existem proteínas, como essas aqui, que são proteínas integradas que atravessam toda a membrana, elas podem ter passagens especiais para os sais. Essas passagens que estão aqui, ó, tá vendo? Olha aí, estão aqui, fazem com que essas proteínas sejam consideradas proteínas carregadoras. É o que está dizendo aqui, ó, proteínas carregadoras, também conhecidas como permeases, tá? Permeases ou proteínas transportadoras. Então repare bem que aqui, ó, nessa parte aqui eu vou chamar de A. O que acontece? Tem um sal chegando aqui, tá bom? Aqui, ó, na situação D, o que acontece? O sal já passou da metade da proteína, tá bom? E na C, o que aconteceu? O sal já chegou do outro lado, nessa situação C. Essas três imagens, gente, elas podem representar a mesma proteína, tá? Apenas está acontecendo isso, ó. Ela está descendo até aqui e indo, descendo aqui, né? Então, o que acontece? O que é mais fácil para entrar na célula? Atravessar duas camadas de fosfolipídio ou atravessar um orifício de uma única proteína? Então, como é mais fácil atravessar uma proteína, então a gente chama esse tipo de difusão facilitada. Não esqueçam, difusão simples, quando acontece entre os fosfolipídios. Difusão facilitada, quando acontece através das permeases, que aí ele vai passando de um lugar para outro. Tá legal, gente? Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado pela atenção. Até um outro vídeo. Espero que isso tenha sido útil para vocês. Se for, compartilhe, inscreva-se, né? E prestigie o meu canal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!